Está no ar o programa Palavra Viva. E aí, pessoal, boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui na Rádio Sara Brasil, 89.1 aqui de Florianópolis, 95.5 na Grande Porto Alegre, em toda Porto Alegre. É um prazer muito grande, porque esse programa, o nome é A Fé que Restaura, né? Que nós cremos que pela fé o justo viverá. E é um prazer muito grande fazer parte dessa programação e poder chegar aí ao seu lar, muitos pelo YouTube e outros de uma maneira online, você que está aí no seu rádio, e trazer à tona com vocês hoje um assunto de extrema relevância que tem tomado conta dos noticiários do mundo todo, né? E as pessoas estão assustadíssimas e muitas em pânico, né? Nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Que não saímos ainda, na verdade, mas já estamos... Eu acredito que estamos chegando no fim, mas quando termina uma pandemia, começa uma guerra. E o que eu acho engraçado é que um vírus botou a humanidade de joelho, né? E hoje um homem chamado Putin, né, coloca a Europa integral de joelho e os Estados Unidos de joelho, de medo, né, do cara estourar uma bomba nuclear lá e fazer um dano irreparável para a humanidade. Muito bem, então esse programa hoje, ele tem uma conotação escatológica, né? Então eu não queria que você ficasse pensando aí que tu vai ouvir uma pregação, mas você vai ouvir explicações de um mestre muito querido que eu tenho aqui na igreja, o pastor Dionei Vieira, que é um cientista, é um cara, um homem de profundidade na palavra, o pastor Ricardo Clauber, né, que é historiador, mas também é o dentista, tenente coronel da polícia, Major. Ó, tô querendo aumentar até o grau aí para aumentar o dízimo, tá? Mas eu vou começar com o pastor Dionei aqui. E a minha pergunta é simples, Dionei. É a pergunta de todo mundo no Twitter, em todas as redes sociais. O mundo vai acabar com essa guerra de agora? Antes de mais nada, boa tarde, gente. Eu sou o pastor Dionei, eu sirvo como pastor voluntário na Palavra Viva. Inclusive, a gente tem um curso chamado Unigrace, onde a gente dá aula também. E essa pergunta, bispo, olha, é a pergunta de $1 milhão, como se diz, né? Não, biblicamente ainda não vai acabar. Ainda, indo direto ao ponto, ainda tem muita coisa para acontecer para que o mundo venha a acabar como as pessoas acham. Muita gente fala isso porque não entende escatologia, né? E quando ouve a palavra Apocalipse, acha que é o fim do mundo, bem ao estilo 2012, aqueles filmes malucos, etc. Não vai acabar, não chegou essa hora ainda, mas é um tempo de preocupação, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Eu li um livro, Dionei, e eu li esse livro logo depois da minha conversão, que é do Abraão de Almeida, né? Ele já fez ontem eu estava vendo, acho que ele está na 3ª edição do livro, né? Gog, Magog e o Anticristo, né? Então, mas eu me lembro também que na década de 80, né, eu li um livro do Tim LaHaye, anos 80, contagem regressiva para os últimos dias, né, para o tempo do fim, né? E naquela época todo mundo colocava como sendo a Rússia a grande protagonista do final dos tempos. Eu até estava brincando contigo meses atrás, né, dizendo, pois é, como é que ficou o pessoal que escreveu sobre isso. Mas, de repente, de um dia para o outro, realmente a Rússia está no topo do mundo no sentido de notícia, né? Então, eu queria que tu começasse a explicar um pouco para o nosso ouvinte, né, e a pessoa que está nos assistindo, um pouco de como é que você entende todo esse imbróglio que as pessoas têm tido na cabeça. Vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, vamos voltar para 2014, quando o Putin vai fazer o mesmo movimento para tomar a Crimeia. Inclusive, ele entra nessa Segunda Guerra da Crimeia, que já houve uma primeira, muito antes disso, e é dia 23 de fevereiro de 2014, se eu não estou enganado. Coincidentemente, a mesma data que ele entra na Ucrânia, 23 de fevereiro desse ano, né?
Olha só. Ele deve ter gostado dessa data, por algum motivo. E se você voltar aos programas do YouTube, na época, quando o Putin está fazendo esse movimento da Crimeia, novamente você vai ter as mesmas discussões. É agora, é a Terceira Guerra Mundial, e novamente é GOG. Todas essas coisas, elas estão... É cíclico, né? Isso vai começando sempre a se tornar... Só que há uma diferença dessa vez. A Crimeia, essa região da Crimeia, que já pertenceu à União Soviética, né? Ela basicamente era habitada por russos mesmos. Então não tem uma resistência tão grande naquele tempo. E não houve um burburinho tão grande em relação a isso, até porque durou pouco tempo. Mas a Ucrânia, você tem dois tipos de pessoas. Você tem os favoráveis à Rússia, que são os rebeldes, né, os dissidentes, e a grande população que não está nem um pouco disposta de sair da sua independência. Então, quando Putin faz isso, e ele faz por um simples motivo, segundo a alegação dele inicial, primeiro por uma questão estratégica, ele está protegendo a Rússia, né? A gente pode voltar lá na década de 60, quando teve aquele problema com os mísseis cubanos, Isso. em que a União Soviética vai colocar mísseis em Cuba, e quase ali também estoura, né, uma guerra mundial, nuclear inclusive. Por quê? Porque os Estados Unidos, Cuba para os Estados Unidos ali são pouquíssimos, né? Pouco mais de 100 quilômetros, é muito próximo. E está na casa, né? Está vizinho. E ter mísseis do lado, ainda mais mísseis nucleares, isso não é nada confortável. E a gente está vendo agora do outro lado, né? De certa forma, a OTAN, ela meio que deu a entender que poderia fazer a mesma coisa na Ucrânia, né? Trazendo a Ucrânia para a OTAN e, consequentemente, exporia mísseis, talvez, nucleares naquela região. E fica também a poucos quilômetros, né? Na verdade, tem divisa direta com a Rússia. Dependendo do lugar onde colocar esses mísseis, ficam muito próximos. Então, o próprio Putin já tinha dito que não ia aceitar isso de qualquer jeito. Essas coisas intensificaram e acabou levando ao que levou, né? Putin, ele alega que tem questões nazistas e tudo mais, mas na verdade é mais uma questão estratégica financeira também, obviamente, porque a Ucrânia é um grande produtor, por exemplo, de trigo. Você tem toda uma questão de fertilizantes e tudo mais, que já atingiu o mercado, né? O mercado, por exemplo, em questões de energia já subiram os preços, o petróleo subiu, o gás subiu. Na Europa, por exemplo, subiu mais 60% já, o que é um absurdo, do dia para a noite. Você já foi afetado na questão de fertilizantes. A safra brasileira, em várias questões de insumos para fertilizantes, também já está afetado. Já estão buscando alternativas. Além disso, você ainda tem... toda essa questão da instabilidade financeira que tem. A Europa está, né, totalmente de joelhos, esperando para saber o que vai acontecer. Eu estava lendo ontem o Macron, na quinta-feira passada, o Macron estava justamente numa entrevista ao telefone com o Putin, acho que parece que durou mais de 90 minutos, e ele sai da ligação com o Putin dizendo: o pior ainda está por vir. Nada animador. Que baita notícia, né? Quer dizer que, além do que está acontecendo, né, de toda a tragédia humana que está acontecendo, que é um êxodo real, né, de mais de 1 milhão de pessoas fugindo, porque a Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Sim. Ele não é um país pequeno, é um país grande, né? Então, quer dizer, é muito mais difícil de chegar e dizer: estou dominando todo mundo aqui, né? Sim. Mas dentro desse contexto, aonde você consegue enxergar sob o contexto profético mesmo aqui da ideia do anticristo, da ideia do que a gente pode explorar falando apocalipticamente, né? A grande ideia. A grande discussão é se isso envolve Ezequiel 38 e 39, né? Famoso Gog e Magog. A gente estava conversando, né, pastor Ricardo? Historicamente, você tem... Ezequiel vai escrever sobre Gog e Magog cerca de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? E é interessante que os textos, depois a gente vai falar um pouco mais deles, mas quando você pega para descobrir onde é Gog e Magog, existe um debate gigante até hoje. E historicamente, né, quando você pega os atlas antigos, eu vou pegar o exemplo de Heródoto. Heródoto, ele é um historiador antiquíssimo,
e ele é 150 anos depois de Ezequiel. Então ele escreve lá pelo século V. Nossa. E ele vai falar, ele não usa os termos Gog e Magog, obviamente, mas ele cita como sendo justamente os povos que habitavam aquela região, os povos citas, né, que fica na antiga Capadócia, região da antiga Anatólia também, hoje conhecida como Turquia, né, que fica ao norte de Israel também. Então, essa é a região original, por exemplo, digamos, se eu voltasse na época de Ezequiel, perguntasse Ezequiel quem é Gog e Magog, ele vai apontar para a Turquia, para aquela região historicamente. Mas por que esse debate hoje, isso acabou na Rússia? Porque você tem várias questões aí. Primeiro, os povos citas já não habitam aquela região mais. Então é difícil hoje você rastrear, na verdade, onde estão os povos citas, citados originalmente pelo profeta Ezequiel. Então a grande pergunta é, nós estamos falando de Ezequiel, falando de uma região política, geopolítica, que envolve Anatólia ou Turquia, ou ele está falando do povo que acabou migrando por quase toda a Europa e, inclusive, Rússia também. Então, aí há um grande debate teológico entre ou falamos geopoliticamente no contexto de Ezequiel, no passado, e isso envolve exclusivamente Turquia, ou falamos pelo povo que habitava aquela região e que acabou migrando, são filhos de Jafé, a descendência de Jafé, que acabou migrando por toda a Europa praticamente. E quando você rastreia, por exemplo, as origens da Rússia, na verdade a origem da Rússia está na Ucrânia, que é a região de Kiev Rus, antiga Kiev Rus, que é citado no século IX, e no século IX eles estão na região da Ucrânia, que é o nascedouro da atual Rússia, e eles vão futuramente no século XII inaugurar Moscou, por exemplo, que é uma cidade que não existia. Então a gente está falando de Kiev Rus, e aí vem um debate gigante, porque Kiev Rus lembra, lá em Ezequiel 38:2, o príncipe de Rosh. E essa similaridade Rus-Rosh, para alguns escatólogos, principalmente do passado, eles começaram a dizer, não, isso aqui tem tudo a ver com Ros. Na verdade, isso aqui é a Rússia, aponta para Gog. Então você tem um debate gigante nessa questão, que acabou levando isso para a Rússia, por causa dessa similaridade fonética, principalmente. Porque se você for pela questão da etnia dos povos citas, os citas eles foram Germânia, Ricardo? Germânia. Tchecoslováquia, Bielorrússia Croácia, Sérvia. Os eslovenos também, eslovenos, certo. Então, sabe, você acaba tendo que envolver a Europa inteira. Mas por que isso ficou concentrado na Rússia? Polônia também. E hoje em dia, a região, geograficamente, que estavam esses povos, agora está a Turquia, e os turcos que ali não têm uma origem étnica nesses povos, vêm lá do Turquistão, vêm lá perto da Mongólia e se dirigiram para a Turquia. Então, uma coisa é etnia, outra coisa é geografia. E aí, a profecia é geográfica ou étnica? Se for geográfica, você consegue facilmente dizer, não, isso aqui é a Turquia. Agora, étnica, aí você tem a Europa inteira. Mas no caso, o que acontece? Você tem hoje muito mais a Rússia envolvida porque, se você voltar para a Guerra Fria, que é na época onde começa muito esse debate e essa tese, quem era o vilão da vez naquele tempo? É a União Soviética. E a União Soviética é liderada pelos russos, praticamente. Os Moscou ali é o cerne, o coração da União Soviética, que abrangia todos aqueles países do bloco soviético. E aí, claro, a escatologia americana colou essa imagem de Gog na União Soviética já há muitas décadas atrás, até por uma certa conveniência. Por isso que eles pegaram também uma similaridade desse nome, Kiev Rus, Ros, Rússia, e aí, por essa similaridade, acabaram colando, de certa forma. Gog é a Rússia e acabou. Isso pegou e formou uma série, digamos, de escatólogos até hoje. O pessoal que estuda escatologia, muitos seguem essa linha. Mas quando você analisa historicamente, por exemplo, eu dei se você pesquisar Kiev Rus, até no Wikipedia você vai encontrar, você vai descobrir que a grande maioria, pelo menos a tese acadêmica hoje, fala que eles vieram dos escandinavos. Existem duas histórias, ou vem dos eslovenos ou dos escandinavos. Mas o maior debate hoje, e a concordância maior entre os acadêmicos, é a Escandinávia,
por causa dos vikings. Ou seja, a origem da Rússia, de Kiev e Rus no século IX, é viking, na verdade, os nórdicos. Exato. Então, aí você tem todo esse debate agora acontecendo. Então, pastor Ricardo, você estava falando anteriormente comigo aqui, até interessante você falar, sobre o rompimento religioso que houve ali da igreja ortodoxa russa, né? E o cristianismo, que eles que se consideraram realmente a verdadeira religião, né? Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Ricardo, né? Eu também faço parte aqui do corpo de pastores auxiliares voluntários da Palavra Viva, e aí estamos também contribuindo na área de ensino. Então, antes de abordar propriamente essa questão da parte religiosa, a gente tem que trabalhar um pouquinho o que seria a Rússia em termos de conceito para nós, porque a nossa mente ela é muito ocidentalizada e a gente muitas vezes não entende o povo oriental, né? Se bem que a Rússia não é bem oriental, né? Mas está ali no meio, tem uma parte a maior parte continental está na Ásia, da Rússia. Uma outra parte está na Eurásia, né? E então a gente teria que trabalhar um pouquinho esses conceitos. Como a Rússia se vê, para que a gente possa entender como mais ou menos eles pensam. Então, hoje em dia, existe uma pessoa ao lado de Putin, que é um filósofo e um cientista político chamado Alexander Dugin, tá? E esse cara é como um mentor de Putin, né? Tá? E aí ele está, na verdade, trazendo uma nova realidade, que é o erausianismo, tá? Os erausianos, tá? Que, na verdade, a Rússia não se encaixa nem no Oriente e nem no Ocidente, mas eles são erausianos. Então, por que eles não se encaixam no Ocidente? Porque aqui nós temos democracia e liberalismo econômico. Eles não se encaixam com o liberalismo econômico. Eles acham a nossa religião moralmente muito decadente. Bom, segura aqui, nessa parte aqui, que nós vamos agora ouvir uma canção, Maranata, e dizer para você que nós temos com a nossa igreja, tu entra no nosso site www.palavravivachurch.org. Se você botar ali no Google Palavra Viva, tu vai encontrar diretamente ali o nosso site, tu vai descobrir nossa igreja. E não esquece, você que é aí do sul de Porto Alegre, nós temos várias igrejas aí no estado do Rio Grande do Sul. Ali tu vai encontrar os endereços, e temos a nossa igreja que hoje funciona dentro do Hotel De Ville, que tem sido uma benção. O domingo 19h30 e toda quarta-feira às 20 horas. Tem sido uma grande benção. Então, joga lá, meu pessoal. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
Então, pessoal, aqui estamos de volta num debate muito legal, com informações precisas para você. Você já pode observar que nós temos uma linha de pensamento escatológico aqui, um tanto quanto diferenciado, né? E a gente está falando com o pastor Jonei e com o pastor Ricardo, aqui que são pastores voluntários aqui na Palavra Viva. São homens muito bem preparados, e na Sara Brasil, 89.1 e 95.5 na Grande Porto Alegre, nosso querido Rio Grande do Sul aí, cidade linda e bonita e maravilhosa, que eu tô cada vez mais apaixonado. Eu acho que eu virei Gaudério de novo. Eu tava meio desgalderiado. Mas como é que nós estávamos falando então ali daquele momento, pastor Ricardo, a questão do erosanismo, né? Exato. Tá, então, a Rússia não vê com bons olhos o Ocidente, ela não se encaixa no Ocidente, porque o Ocidente ela é muito liberal na sua economia, né? E eles são centralizadores na economia, e a religião também, agora entrando nessa questão da religião. Eles veem a gente como decadentes. Tá? Isso eu já vou entrar na questão histórica. Tá? Também não se encaixam com o Oriente, porque o Oriente não é cristão, e eles agora são cristãos, né? Na verdade, então, historicamente, eles se cristianizaram no século X, 988, quando uma pessoa chamada Vladimir, e não é o Putin, mas o Vladimir Kievsky, da cidade de Kiev, né, que era o governante de Kiev, era Vladimir Kievsky, e ele queria casar com uma princesa, a princesa Anne, ou princesa Ana, que era do Império Bizantino, né, de Constantinopla. E uma das coisas que eles colocaram como pré-requisito, resumindo o romance, que a gente não tem tempo aqui, é que ele se cristianizasse, ele se fosse batizado, se convertesse ao cristianismo. E ele, na verdade, já tinha essa intenção. E ele foi um cara que realmente botou o cristianismo dentro da Rússia. Tá? Então, a partir dali, a Rússia se tornou ortodoxa, né? Uma igreja ortodoxa, aos moldes do Oriente. Porque logo depois, no século XI, em 1054, ocorre o cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Então, a Igreja do Ocidente, então você está sob o controle do Papa, né, do Papado, e no Oriente ficaram os patriarcas. Né? Então, você tinha um patriarca, o principal que seria, formalmente o principal que estaria em Constantinopla, e vários outros patriarcas, como na Igreja Ortodoxa Grega e na Rússia. Tá? Agora, como essa princesa de Constantinopla casou com o Vladimir, eles advogam que, na verdade, a Rússia é a terceira Roma. Tá? Que, na verdade, eles são os detentores dessa religiosidade pura que o Ocidente perdeu. Tanto é que eles, inclusive, alegam que o Ocidente se contaminou tanto, se corrompeu tanto, que precisou até de uma reforma protestante, que ocorreu no século XVI, né? Que é a reforma protestante, que já começou, na verdade, com uma pré-reforma lá pelo século XII, vários pré-reformadores, né? Mas culminando com a reforma a partir de Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, quando ele coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Quer dizer, eles vêm de um histórico de ateísmo, e de repente o Vladimir Putin agora vira num histórico de pureza religiosa, né? Exatamente. Então eles tinham o cristianismo antes do comunismo. No comunismo, como entrou, né, com a Revolução Bolchevique, com Lenin, com Stalin, colocaram o ateísmo, e aí a Igreja Ortodoxa se perdeu, e agora retorna com muita, muita força. Com outro Vladimir. Com outro Vladimir. Isso que é interessante, né? As coisas, nada é por coincidência. Pastor Jonei, como é que você vê todo esse processo todo? O grande debate agora, e a maioria das perguntas isso vai levar a uma terceira guerra mundial? Será que é agora? Primeira coisa, né? A guerra nunca é uma coisa bonita. Então, a gente vê os dois povos sofrendo, principalmente os ucranianos, que foram invadidos de certa forma, né? Justamente tirado a sua independência. É um país recente, 31 anos praticamente. Então, muito pouco tempo. E eu acho que aqui, pastor Jonei, me desculpa a interferência, dando uma de Jô Soares aqui, mas eu acho que aqui que está o grande erro estratégico do Putin. Sem porque dúvida. Essa geração de 31 anos não conhece essa geração que passou. Eles não têm essa cultura soviética que era aquilo que eles eram russos. E tem muita mágoa também. Tem muita mágoa, exato. Tem, porque mesmo assim sempre tem um avô, algum conhecido que passou por aquele fato de Holodomor, onde
quando houve justamente a Revolução comunista, né, a Revolução Russa, você tem um fato em que a Ucrânia, o regime comunista da época, deixou morrendo de fome mais ou menos 3 milhões de pessoas, que é por isso que é o nome Holodomor, né? Se você pesquisar, você vai descobrir que são ucranianos que morriam de fome, porque eles são agricultores, e simplesmente o regime pegava toda a produção agrícola e deixou eles passando fome, onde morreram essas 3 milhões de pessoas. E várias dessas pessoas, né, têm algum conhecido dessa época. Então eles têm também um certo rancor com tudo que a Rússia fez no passado. Então não é só essa defasagem atual, da geração atual com o passado, mas mesmo quando olha para o passado, isso, em vez de gerar algum orgulho ou qualquer coisa, gera uma raiva, na verdade. Exato. Então existe uma resistência gigante, não só atual, por causa da geração atual, mas também historicamente, quando você olha os crimes, né, que a Rússia fez no passado. E é importante que você saiba que amanhã esse programa vai continuar, tá? A gente vai dar um break, depois que terminarmos esse programa, a gente vai gravar e vai ficar, e você vai poder assistir amanhã. Na quarta-feira tu vai poder estar assistindo esse programa novamente, ouvindo ele, e depois assistindo também no YouTube, se for da tua vontade. Mas algo aqui que eu me chama a atenção é sobre como que a Putin percebe um governo fraco americano. Ele percebe, eu acho que ele percebe que é um momento propício para ele fazer isso. E um outro fato que eu vejo, que até que eu queria que o Ricardo mostrasse ali, é que hoje toda a calefação que tem na Europa depende do gás que vem principalmente do gás que vem da Rússia, né? Então, ou seja, eles não têm condições de chegar e dizer, porque para eles estrangular financeiramente a Rússia, eles têm que dizer, não queremos mais gás de vocês, né? E você tem uma descoberta aí que eu acredito que o pastor Julinho também saiba, né? Da descoberta de gás aí de Israel, né? Da onde entra então, aí. O que a gente vê aqui escatologicamente é colocado em dúvida essa questão, né? Etnia, geografia, quem é Gog e Magog. Porém, se a gente analisar essa questão do gás, existe um fator que pode indispor a Rússia em relação a Israel. E é isso que eu queria abordar, esse fator que pode, no futuro, é uma suposição, de indispor a Rússia em relação a Israel, tá? Porque assim, praticamente uma boa parte do gás, né? A Alemanha praticamente está nas mãos de Putin em relação ao gás, inclusive porque recentemente Angela Merkel mandou desligar todas as usinas nucleares, né? Então está totalmente dependente de gás, tá? Para indústria, para comércio, para desenvolvimento. Então, sem gás não tem desenvolvimento, é energia. Vale né? lembrar que porque a Europa costuma ter um inverno muito rigoroso e o gás é fundamental também para manter as casas aquecidas, a calefação. Exato. E então, se ele desliga o gás, por exemplo, o pessoal vai morrer de frio lá. De frio, exatamente. Quer dizer, eles estão definitivamente nas mãos de Putin. Então, os gasodutos que vêm da Rússia em direção à Europa passam principalmente pela Ucrânia e pela Bielorrússia, que é o país que está em guerra hoje, e o país que está acima da Ucrânia, né? Que é a Bielorrússia, que faz a ligação com a Europa. Tá? Mas existe agora um novo gasoduto que ainda não está em funcionamento, que é o Nord Stream, tá? Que agora, inclusive, o primeiro-ministro alemão não está liberando por conta de sanções contra o Putin. Ele resolveu não liberar esse gasoduto, então não está passando gás por conta dessa guerra. Tá? E Israel descobriu uma reserva, na verdade 3 reservas. A primeira reserva era pequena, dava para o seu consumo próprio. Uma segunda reserva um pouquinho maior, daria uma certa sobra. Os nomes são significativos, né? Behemoth, Leviatã, tudo nome legal. E o terceiro, né, que é a descoberta do terceiro, é justamente o grande Leviatã. Tá? E aí, então, tem um gasoduto que vai do Leviatã, né, dessa fonte de gás, entrando na ilha de Chipre, Creta, e entrando pela Grécia e entrando pela sul da Itália, né? Então, via Chipre, Creta, Grécia e Itália. E aí, esse gasoduto já tem os contratos rolando e, na verdade, a intenção é que em 2025 já esteja pronto. Então, a médio prazo.
daqui a 3 anos, né? O problema é que o Biden, quando assumiu o governo, ele segurou uma verba de, acho que, 1 bilhão, justamente nesse projeto do gasoduto. Em vez dele fomentar ainda mais para que isso se torne mais rápido, o Biden, na verdade, segurou. E está atrasando todo esse processo também. Inclusive, a Israel já exporta gás para o Egito hoje. Sim, e aí, na verdade, o Egito, ele liquefaz o gás justamente para... Ele manda para o Egito para liquefazer o gás e aí comercializar de uma forma diferente, né? Você pode transportar em navios, inclusive, né? Com gás liquefeito. Tá, mas olha só como é importante essa questão do gás para o Putin, porque o Putin está na Síria, ali ele não é amiguinho do Bashar al-Assad, ele tem interesse na Síria, né? E qual é o interesse? O grande interesse de Putin na Síria é de segurar justamente que os gasodutos que viriam da Arábia, né, do Oriente Médio, entrassem na Europa. Nossa, se ele já está há anos na Síria segurando a entrada de gás, para que o gás do Oriente Médio não entre na Europa, para ter a Europa na mão, por que ele agora iria deixar Israel simplesmente entrar na Europa? Então, aí você tem um ponto de conflito, talvez econômico, num futuro para bem breve. E aí você tem, de repente, talvez um motivo de um estupim de uma guerra. A Bíblia coloca a questão de Ezequiel 38, fala que Gog não vem sozinho, né? Ele vem como um conjunto de nações. Esse é o primeiro ponto. Outra questão interessante em relação a isso, vale lembrar também, aí existe um outro lado, por exemplo, quando Israel volta a ser nação e ganha independência, em 48, o primeiro país a reconhecer foi os Estados Unidos e o segundo foi a União Soviética. Então, inclusive na votação, por exemplo, para Israel, para o Estado judeu em 47 na ONU, né, a partilha que houve, um dos votos do tipo sim foi da União Soviética. Por quê? Porque tem muitos judeus naquela região. Então a Rússia ela tem um histórico com Israel, mas não é um histórico no sentido de rixa. Muito pelo contrário, ela suportou justamente o nascimento do Estado de Israel em todos os aspectos no começo. A comunidade judaica, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, ainda hoje em dia é grande. Estava vendo que a terceira língua mais falada em Israel seria o russo, que tem 15% da população em Israel fala o russo ainda. Então existe um histórico positivo da União Soviética em relação a Israel em muitos aspectos, tanto que você não vê tanta... quando acontece algum tipo de rixa, é mais por causa do vínculo de Israel com os Estados Unidos, por causa da época da Guerra Fria e tudo mais, né? Os interesses do Ocidente. Então, mais por isso. Agora, uma questão econômica faria jus a todo esse processo para levar a Gog? É uma grande possibilidade, não dá para você negar, né? E a Turquia, inclusive, estrategicamente, também que faz o vínculo entre a Ásia Menor e a Europa, também poderia estar nesse jogo todo, que coincidentemente também está relacionado a Magog historicamente aí na questão geopolítica, né? Mas o ponto é, isso chega a ser Gog e Magog agora? Será que é agora? Primeiro ponto que a gente tem que dizer, pode surgir uma terceira guerra a partir disso? Pode. Numa guerra basta um míssil no lugar errado, uma situação errada, uma filmagem errada. Lembra que a Primeira Guerra Mundial surgiu com a morte do arquiduque, né? Um assassinato de uma pessoa levantou toda a Primeira Guerra Mundial em 1914. E agora nós podemos ter, de repente, algum tipo de situação que leve a isso? Pode. Agora, biblicamente falando, quando você analisa, por exemplo, Ezequiel 38, sendo bem, como eu posso dizer, bem honesto com o texto, porque a gente vê, às vezes, muito sensacionalismo. Existe uma certa ansiedade para gerar views, né? E você, claro, numa guerra, então, fica muito mais interessante, né? Porque você gera o assunto do momento. E você vê, às vezes, alguns estudiosos de escatologia e simpatizantes, digamos assim, se aproveitando para gerar views para isso. Mas quando você olha o texto, por exemplo, Ezequiel 38, 10, eu vou ler aqui para você, diz assim, assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. Está trazendo Gog para a terra, para guerrear contra Israel. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muro, não têm ferrolhos nem portas, isso a fim de tomares despojo, arrebatares a presa e levantares a mão. Contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações. O fato é que o texto dá a entender o seguinte, que ele vem contra Israel. E nesse período Israel está habitando numa falsa segurança.
Por isso que ele diz aqui, ó, eles estão em repouso e vivem seguros. E vamos ser sinceros, Israel não vive seguro hoje. Israel vive num clima de tensão completo, terrível. 24 horas. Eles estão sempre em tensão, ou é por causa de Gaza, da faixa de Gaza, ou é porque são a questão do norte, quando pega a Síria, nas colinas de Golã, ou as ameaças do Irã. Você não vê Israel hoje dentro desse texto. E na verdade, Israel não se sente seguro nunca. Isso eles aprenderam com a lição do passado, porque na Guerra dos 6 Dias, em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, por um tempo, eles se acharam meio invencíveis. E aí foram pegos desprevenidos em 1973, na Guerra do Yom Kippur, justamente porque se achavam muito, estavam se achando um pouco invencíveis, né? E aí afrouxaram, né? Então foram pegos desprevenidos. Na primeira, eles foram, anteciparam uns ataques, e a segunda não, no Yom Kippur eles foram atacados desprevenidamente. E agora eles estão em estado de alerta 24 horas. Então, por exemplo, para que Gog, digamos, esse texto de Ezequiel 38 se cumpra, Israel teria que estar nessa situação de uma falsa paz. Não existe isso hoje. Então, por exemplo, não há esse ambiente. Então, sendo honesto com o texto, você não tem, por mais que seja a Rússia, por mais que tenha essas teses todas relacionadas e tudo o que está acontecendo, que é realmente que nos desestabiliza em vários aspectos, mas não dá para cumprir o texto. Além do mais, quando você é honesto com o texto, por exemplo, Gog não é uma guerra que precede a tribulação, como muitos acham. Porque muita gente diz, não, Gog e Magog tem que acontecer antes para dar todo o cenário para a tribulação, e depois vem a tribulação de 7 anos, aí o anticristo ascende ao poder, e aí vem o Armagedon, por exemplo, e toda aquela questão. O problema é que o texto também não coopera com esse tipo de visão. Tem alguns textos que são claros, por exemplo, quando você lê Ezequiel 38 e 39, você vai descobrir que Deus fala assim, eu vou contra ti, Gog, vou te derrubar num vale, né? Ele fala dos montes de Israel, ele vem contra os montes de Israel, mas Gog cai num vale, né? O texto fala isso. E Deus fala assim, todas as nações vão saber que eu sou o Senhor, e o meu nome jamais será blasfemado novamente. E esse texto é fatal, porque se Gog acontece antes da tribulação, antes do anticristo, o anticristo é o maior blasfemador da Bíblia, ele é o iníquo, ele vai blasfemar de Deus. Daniel 11 fala disso, ele vai falar coisas terríveis contra o Altíssimo. E como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso ter, por exemplo, uma guerra de Gog e Magog antes da tribulação, onde a própria profecia diz que Deus diz que ninguém mais vai blasfemar dele, e logo em seguida vem a tribulação, o anticristo, e novamente a blasfêmia vai correr por pelo menos 3 anos e meio. Quer dizer, não fecha, sabe? Quando você vê que esse conceito não cabe, Sim. Uhum. Não tem como. Então, Gog e Magog não pode vir antes da tribulação. Na verdade, quando você é muito honesto com o texto, você descobre que Gog e Magog é, na verdade, uma outra forma descrita por Ezequiel do que nós chamamos da Guerra do Armagedon, né? Por que eu digo isso? Johnny, mas as pessoas dizem, não, mas o texto diz que no Armagedon é um grande vale, é uma planície, e Gog lá fala que ele vai invadir pelos montes de Israel, e a guerra vai se dar nos montes. Mas volto a lembrar, o texto de Ezequiel 38 e 39 fala que Gog simplesmente cai num vale. Olha só, estão vendo como tem explicação para tudo? Nós vamos agora fazer uma oração, né? Orar pela vida de cada um. Nós estamos encerrando nosso programa e amanhã tem mais, né? Porque tem muita coisa boa ainda para você ouvir. Nós estamos dando uma introdução ao tema para você e nós queremos te convidar a visitar o nosso site palavraviva.org, né? E você vai ali descobrir aonde que a gente está, para você estar frequentando uma das nossas igrejas, tá? Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada ouvinte que esteve conosco até agora para fazer
ouvirem uma palavra, ouvirem algo que verdadeiramente possa construir em sua vida. E em nome de Jesus, que aonde haja doença, haja depressão, haja angústia, seja liberto. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você participou do programa Palavra Viva, um programa da Igreja Palavra Viva com sede nacional em Florianópolis. Eu encontrei quem eu sou. Eu encontrei o amor. Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos da América, Brasil. A Palavra Viva Church, que nasceu em Florianópolis, hoje está espalhada em vários lugares do Brasil e do mundo. Confira uma bem perto de você em nosso site www.palavravivachurch.org. Há um abraço de Deus esperando por você. És meu Pai. És tão bom pra mim, Senhor. Tua presença é o meu lar. Toda culpa se desfaz e eu encontrei teu amor. Graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. No amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cercou. No amor de Jesus, sei que posso encontrar. Eu vi um povo em frente ao mar. A alma generosa prosperará. Se você ama missões e quer estar com a gente, faça sua doação pelo Pix, que é o nosso e-mail: secretaria.institucional@palavravivachurch.org. Repetindo: secretaria.institucional@palavravivachurch.org. Investir em vidas sempre terá um retorno garantido. Tudo conquistou, ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Tua mão eu terei e a fé... Reserve um tempo para buscar, orar, intensificar a sua intimidade com Deus. A Palavra Viva Church, com sede em Capoeiras, bem pertinho do Angelone, está de portas abertas esperando por você. Fique ligado nos dias e horários. Quarta, 20 horas, culto da comunidade. Sexta, às 20 horas, culto de libertação. Sábado, 16 horas, culto da galera, os adolescentes da PV. Sábado, 20 horas, tem o Pulse PV. Domingo, às 10 da manhã e 19h30, culto da família. Maiores informações, acesse o nosso site www.palavravivachurch.org. Milagres vão acontecer. Tudo é possível ao que crer. O Deus que tudo conquistou, ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver
foi visto e ninguém sonhou, ainda é muito além o que vais fazer. O nosso Deus conosco está. Nós vamos confiar e crer. O que não foi visto e ninguém sonhou, ainda é muito além o que vais fazer. Nosso Deus conosco está. Nós vamos confiar e crer. O que não foi visto e ninguém sonhou, ainda é muito além o que vais fazer. O nosso Deus conosco está. Nós vamos confiar e crer. O que não foi visto e ninguém sonhou, ainda é muito além o que vais fazer. O nosso Deus conosco está. Nós vamos confiar e crer. Milagres vão acontecer. Tudo é possível que crer. O Deus que tudo conquistou, ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Milagres vão acontecer. Tudo é possível que crer. Deus que tudo conquistou, ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. O meu clamor subiu aos céus e o Senhor ouviu minha voz. Lembrou de sua promessa a mim e disse que não estou só. Jamais esquecerei do que fez por mim. A ti eu cantarei, aleluia. Em todo tempo eu vi teu cuidado sem fim. A ti eu cantarei, aleluia. Sua nuvem me guiou do céu, seu fogo trouxe luz a mim.
a ti eu cantarei, aleluia. Jamais esquecerei do que fez por mim, a ti eu cantarei, aleluia. Em todo tempo eu vi teu cuidado sem fim, a ti eu cantarei, aleluia. Tu Egito me livrou, tu és o grande eu sou, o Deus que nunca falhou. Mesmo em frente ao mar, a minha fé está no Deus que não falhará. Tu Egito me livrou, tu és o grande eu sou, o Deus que nunca falhou. Mesmo em frente ao mar, a minha fé está no Deus que não falhará. Pra onde tu me chamares é pra lá que eu vou, pois só em ti descobri quem realmente sou. E quando o medo vier, em ti confiarei, pois só em ti eu sei quem eu sou. Eu encontrei em ti o amor. Eu encontrei em ti. Eu encontrei em ti. Agora eu entendi o verdadeiro amor. Abri meus olhos pra graça que me encontrou. E quando tudo acabar, eu permanecerei, pois só em ti eu sei. Quem sabe cantar? Quem eu sou? Eu encontrei em ti o amor. Eu encontrei em ti quem eu sou. Eu encontrei em ti o amor. Eu encontrei em ti. Eu encontrei em ti. Encontrei em ti. Ei, eu encontrei em ti. Eu encontrei em ti. Eu encontrei, eu me encontrei. Eu encontrei em ti. Longe de ti senti o vento frio da madrugada. Olhei dentro de mim e não encontrei nada. E esse nada virou tudo quando olhei pra ti. Amor maior que os erros que eu já cometi. Quanto mais me entrego, mais eu entendo que não é por merecimento, mas sim pela graça que me alcançou.